Olá, pessoal! Então, nessa aula, a gente vai aprender sobre volume e capacidade dos sólidos geométricos e poliedros, tá? Então, nessa aula, a gente vai aprender como calcular o volume dos sólidos, ok? Então, prestem bastante atenção, é bem importante essa parte, vocês usam bastante no ensino médio, ok? Bom, então, antes de começar, vamos recordar um pouquinho dos sólidos geométricos. Então, nós temos esse sólido aqui é o cubo, ele é um prisma, as faces têm forma quadrada, ele possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, tá? Nós temos também o paralelepípedo, que também é um prisma, só que dessa vez as bases são paralelogramos. Ele também tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, exatamente como o cubo. Aí nós temos a pirâmide triangular, que é um sólido que possui a forma de... A base é um triângulo e as laterais também são triângulos. A pirâmide de base triangular tem 4 vértices, 6 arestas e 4 faces, e uma base que tem o formato de triângulo, tá? Aí nós temos também a pirâmide quadrangular, ou a pirâmide de base quadrada, que ela tem, a base dela é um quadrilátero, as faces laterais também são triângulos, porque é a regra para ser uma pirâmide. Ela tem 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. E a base, que é um quadrado, tá? E nós temos também a pirâmide pentagonal, cuja a base é um pentágono, que tem 10 arestas, 6 vértices e 6 faces, e é o sólido que possui o formato de prisma, que tem a base em formato de pentágono, tá? E como todas as... Ah, não, acho que eu falei errado. É um sólido que tem o formato de pirâmide com a base pentagonal. E como todas as outras pirâmides, as laterais, as faces laterais, elas têm o formato de triângulo, tá? Que é a regra para ser pirâmide, ok? Bom, nós temos também a pirâmide de base hexagonal, ou simplesmente pirâmide hexagonal, que tem a base em formato de hexágono. Essa pirâmide ela possui 7 vértices, 12 arestas e 7 faces, e a base que tem um formato de hexágono, certo? Fora as outras, nós temos outras pirâmides, mas paramos por aqui por enquanto. Fora todas essas que nós já vimos, que são sólidos geométricos, nós temos também o cone, que é um sólido limitado por uma superfície curva, que tem formato, a base tem um formato circular ou de círculo e tem um vértice só, que é esse aqui, tá bom? E o cilindro, que tem duas bases, também na forma de círculo ou circunferência, e que não tem vértice nenhum, certo? E por último, a esfera. A esfera, ela é um sólido limitado só por superfícies curvas, ela não tem base, ela não tem vértice, ela não tem aresta, ok? Então, recordamos um pouquinho sobre os tipos de sólidos geométricos. Agora vamos começar a estudar sobre o volume deles, tá? Bom, volume dos sólidos. Então, o volume está relacionado com o espaço
que o sólido ocupa. Então, por exemplo, volume seria tudo que cabe, não é tudo que cabe, seria todo o espaço que esse formato 3D está ocupando no nosso, digamos, na nossa superfície, no nosso mundo. Por exemplo, se eu tenho uma caixa de sapato, e eu quero descobrir se essa caixa de sapato vai caber em determinado lugar no meu guarda-roupa. O que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar aquela caixa ali naquele espaço para verificar se vai caber ou não. Esse espaço que essa caixa vai ocupar é o que a gente chama, é o que nos traz a ideia de volume, tá? Cada modelo, cada tipo de sólido geométrico tem uma fórmula específica para calcular esse volume. Então, a gente vai ver todas essas fórmulas e essas fórmulas vocês têm que saber, tá bom? Então, tem que aprender cada uma delas. Então, vamos lá. É como se fosse a área. A área também tem uma fórmula específica para cada polígono, mas a área a gente está calculando da figura 2D, da figura desenhada. O volume nós estamos calculando da figura, da imagem 3D, tá bom? Aquela imagem que a gente consegue pegar, segurar, certo? Bom, então vamos lá para as fórmulas. Se o meu sólido geométrico for prisma, como esses dois aqui, ou for o cilindro, a fórmula do volume vai ser a área da base, então no caso do cilindro, seria a área da circunferência aqui embaixo, vezes a altura do cilindro, vezes essa altura aqui, ó. O que seria o volume? Para vocês entenderem melhor, imaginem que eu quero fazer um bloquinho só de bolinhas, assim, ó. Sabe bloquinho de notas? Então, eu quero fazer um bloquinho alto assim, só de folhinhas recortadas em formato de circunferência, assim. E aí, eu vou colocar uma folhinha em cima da outra, até ficar uma pilha bem altona. Volume é mais ou menos isso. Quanto de papel eu usaria para empilhar e ela ficar bem altona, esse bloquinho ficar bem altão? Então, a ideia é essa, tá? Então, como que a gente vai calcular esse volume? A gente vai ver qual a área que a gente usou para fazer uma das bolinhas, uma das circunferências, e depois vai multiplicar pela altura que a gente quer de circunferências, uma em cima da outra. Então, essa é a fórmula tanto para os sólidos com esse formato, quanto para os sólidos com esse formato, que é o cilindro, tá? E se for uma pirâmide de qualquer tipo de base ou um cone pro, como é que a gente faz a fórmula? Como é que a gente faz o cálculo do volume? É bem parecido com o volume do prisma ou do cilindro. Também a gente vai fazer a área da base. Então, no caso do cone, a gente faria a área da circunferência aqui embaixo, ó, que nós já aprendemos a área de circunferência, vezes a altura desse cone. Só que não para por aqui. Não é só a área da base vezes a altura, como nós já havíamos feito no prisma e cilindro. Além de fazer essa conta aqui, o resultado que der aqui em cima, a gente tem que dividir por 3, tá? Então, é a área da base vezes a altura, o resultado que der dividido por 3, ok? E a área da esfera, Pro? Como que a gente faz a área da esfera? É assim, ó, como que a gente faz a área? Não, como que a gente faz o volume da esfera? Desculpa. Como calcula o volume da esfera? Bom, para calcular o volume da esfera, a gente tem que usar essa fórmula, ó. 4 vezes o valor do π,
que é o 3,14, vezes o valor do raio ao cubo, tudo isso dividido por 3, tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente usa para calcular o volume de uma esfera. Então, nós vamos fazer alguns exercícios para treinar um pouquinho dessas fórmulas, para vocês verem que não é difícil, só precisa decorar essas fórmulas, não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Calcule o volume de cada sólido. Então, eu tenho um cilindro cujo diâmetro da base mede 8 centímetros. Lembra, diâmetro é o que vai de uma ponta até a outra. Na fórmula da área da circunferência, que a gente precisa achar a área, eu preciso só do raio dessa circunferência aqui. Então, eu preciso lembrar que não é o 8 que eu vou usar. Eu vou usar só a metade, porque diâmetro é tudo, daqui até aqui, é o dobro, tá? E a altura desse cilindro são 20 centímetros. Bom, a fórmula do volume era a área da base vezes a altura. Mas eu ainda não sei qual é a área da base. Eu preciso calcular primeiro a área da circunferência aqui embaixo. Então, vamos começar encontrando a área da base. Então, a fórmula da circunferência, da área da circunferência, é π vezes r ao quadrado. O π é o 3,14. O raio, que é só a metade do diâmetro, é 4 centímetros ao quadrado. Quando eu fizer 3,14 vezes 16, que é o que dá 4 vezes 4, a gente vai ter o resultado de 16 π centímetros quadrados. Ô, Pro, eu não posso fazer esse 16 vezes o 3,14? Pode. São duas opções. Alguns exercícios resolvem deixando o π aqui. Então, resolve só a parte numérica e mantém o π. E outros exercícios trocam o π pelo 3,14 e multiplica. Independente de um jeito ou de outro, vocês vão chegar no mesmo resultado. A Pro vai fazer assim porque a área da circunferência, quando a gente aprendeu a área de circunferência, a gente calculou. A gente sempre deu o resultado multiplicado aqui. E nas provas de ETEC, de concurso público e de vestibular, eles costumam muito entregar a resposta assim, deixando o π aqui, sem calcular. Então, por isso, esse volume, a gente vai calcular alguns assim, que é para vocês já aprenderem, já irem se acostumando com essa ideia, tá? Então, eu não vou multiplicar aqui, eu vou deixar o π aqui do ladinho. Só não posso esquecer e não pôr o π, tá bom? Porque ele está aqui. Então, a área dessa circunferência, que é a área da base, ou dessa, que é a mesma coisa, vai ser 16 π centímetros quadrados, tá? Bom, agora sim eu vou para o cálculo do volume. Então, o volume é igual à área da base que a gente acabou de encontrar, vezes a altura, que é 20 centímetros. Então, a área da base deu 16 π. Então, eu vou pôr aqui 16 π vezes 20 centímetros, que era a altura do cilindro. 16 vezes 20, 320. E o π que continua aqui do lado. Então, se você multiplicar 320 vezes o 3,14, você vai ter um número que já está multiplicado. Tá certo? É válido? Não tá errado. Se você não multiplicar e deixar o π aqui do ladinho, também não está errado, também está certo, tá bom? Então, é outra maneira de você entregar a resposta, certo? Então, o volume desse sólido aqui, desse cilindro,
vai ser 320 pi centímetros cúbicos. Volume, a unidade de medida do volume é o centímetro cúbico. Da área é o centímetro quadrado. Do volume, centímetro cúbico. Não pode esquecer disso de jeito nenhum, tá bom? Próximo exemplo. Calcule o volume desse sólido aqui, ó. Então, reparem, é um prisma de base pentagonal, ó. É um pentágono aqui embaixo. Nesse exemplo, o exercício já deu quanto mede a área da base. Então, o exercício pode sim já dar a área da base pronta, só para que vocês calculem o volume. Isso pode acontecer, tá? Como a área da base já está pronta, eu só preciso usar a fórmula do volume. Então, a fórmula do volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Se a área da base é 65, a altura é 8, então eu vou fazer 65 vezes 8, que vai dar 520 centímetros cúbicos, tá bom? Lembrando, se eu estou procurando volume, trata-se de centímetros cúbicos, ok? Próximo exemplo. Exemplo 3. Calcule o volume dessa esfera, que tem de diâmetro 24 centímetros, aqui, ó, que vai daqui até aqui, tá? De diâmetro da circunferência que está aqui no meio, ó. Então, vamos lá. Eu preciso começar, se esse é o diâmetro, 24 é o diâmetro, e eu vou precisar do raio na fórmula, então eu já sei que o raio são 12, porque é só a metade. Então, 4 vezes π vezes o raio dividido por 3. O raio ao cubo, desculpa, o raio ao cubo dividido por 3. O volume vai ser igual a 4 vezes π vezes 1.728 centímetros cúbicos, porque é 12 vezes 12 vezes 12. Tudo isso dividido por 3. Mais uma vez, o exercício preferiu deixar o π aqui do lado. Então, ele não calculou o valor do π. Ele só multiplicou 4 vezes 576, que dá 2.304. Por que ele multiplicou 4 por 576? Cadê o 1.728? Ele dividiu por 3. Antes de fazer a multiplicação aqui, ele já simplificou, tá bom? E se eu fizesse a multiplicação e depois dividisse por 3, ia dar errado? Não, não ia dar errado, ia dar certo do mesmo jeito, tá? O valor final do volume da esfera é 2.304 π centímetros cúbicos, certo? Próximo exemplo. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é um espaço vazio. A aresta do cubo maior, essa aqui, ó, mede 12 centímetros. E a do cubo menor, da parte de dentro, aqui onde tem o buraco, para colocar os lápis, mede 8 centímetros. Então, ele quer que a gente descubra qual foi o volume de madeira utilizado para fazer essa parte externa aqui, ó. Lembrando que aqui dentro desse cubo não tem nada de madeira, né? Porque é onde a gente vai colocar os lápis. Então,
ele quer descobrir qual foi o volume de madeira utilizado para montar esse porta-lápis, para confeccionar esse porta-lápis. Então, olha só, aqui tem algumas alternativas, mas antes da gente da gente encontrar o valor da alternativa, vamos pensar um pouquinho. Para eu descobrir quanto de madeira foi usada, eu vou precisar fazer o volume do cubo grande aqui, ó, porque primeiro o marceneiro fez esse cubo grandão aqui. Fez como se fosse um dado grandão. Depois, ele tirou de dentro desse dado grandão esse outro dado menor aqui, ó. Ele fez um buraco aqui dentro, que é para a gente poder guardar os lápis, porque o que ia adiantar ter um dado em cima da mesa sem buraco nenhum? Não ia dar para guardar nada dentro, né? Então, ele tirou essa parte de dentro. Isso significa que a gente vai ter que fazer uma continha de menos. O volume do cubo grandão menos esse volume do cubo pequenininho, que foi o que o marceneiro tirou de dentro desse cubo grandão, tá? Então, a gente vai fazer o volume usado vai ser igual ao volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. Então, para a gente fazer o volume, aí a gente vai fazer a conta, aquela fórmula. Para fazer o volume do cubo, tem que achar qual é a área da base e multiplicar pela altura. Lembrando, a área da base é lado vezes lado, e cada lado mede 12 do cubo maior. E a altura do cubo maior também é 12, porque esse cubo ele tem 12 em todos os lados. Todo cubo tem o mesmo tamanho de aresta. Então, para achar a área aqui, ó, do cubo grande, tá? Eu teria que fazer 12 vezes 12 para achar a área. E o resultado que eu encontrasse aqui, eu teria que fazer vezes 12 de novo. Então, é o mesmo que eu estivesse fazendo 12 vezes 12 vezes 12. Ou seja, 12 elevado ao cubo. Olha o nome, gente. Olha o nome da potência. 12 elevado ao cubo. O cubo, a potência de 3, o expoente 3, é o expoente que representa o cálculo do volume do cubo, tá? Por isso que ele recebeu esse nome para expoente. Vocês, quando eu expliquei por que o 2 recebia o nome de quadrado e o 3 recebia o nome de cubo, o expoente 3, eu falei para vocês isso, mas eu acho que faz tempo vocês não se lembram. Quando a gente diz que é volume, que é cúbico, que é elevado ao cubo, significa é o mesmo que nós estarmos calculando o volume de um cubo, tá? Bom, então a gente vai fazer o volume do cubo maior, que é 12 vezes 12 vezes 12, a área da base vezes a altura. Ô, Pro, e se eu quisesse usar a fórmula? Pode? Claro, vai dar a mesma coisa. Aqui eu só simplifiquei, tá? Se você fizer a área da base vezes a altura, você vai chegar no mesmo resultado sem problemas. E o volume do cubo menorzinho aqui, ó, que tem 8 de aresta, que vai ficar 8 lado vezes lado. 8 vezes 8 vezes 8 de altura para descobrir o volume, ou seja, 8 ao cubo. Bom, resolvendo 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12, dá 1728. Resolvendo 8 ao cubo, 8 vezes 8 vezes 8, dá 512. Aí eu vou ter que fazer 1728 menos 512, que vai dar um total de 1.216 centímetros cúbicos. Esse aqui, ó, foi
a quantidade, foi o total de madeira, o volume de madeira utilizado para construir esse porta-lápis, tá bom? Então, a resposta seria a letra D, alternativa letra D. Vamos ver agora um pouquinho sobre as relações entre o volume e a Então, primeiro vamos entender qual é a diferença, Pro, entre volume e capacidade. Volume de um sólido vai ser definido pelo espaço que ele ocupa. Isso nós já tínhamos visto, lembra? Todo corpo que ocupa um espaço pode comportar alguma substância, ou seja, todo corpo que ocupa um espaço no nosso ambiente, ele pode pode haver dentro dele alguma substância. A gente pode guardar dentro dele substâncias. Essa substância pode ser líquida, pode ser gasosa, pode ser sólida, não importa, tá? Determinar a capacidade de um sólido é saber qual o volume do seu interior que pode ser preenchido. Ou seja, quanto de capacidade eu consigo colocar, por exemplo, dentro de uma jarra de suco, daquelas de formato cilíndrico. Quanto de suco eu consigo colocar lá dentro? Isso é determinar a capacidade do sólido, tá? Para a gente medir volume, a gente usa um metro cúbico, como nós já vimos. E para a gente medir capacidade, a gente adota o litro, tá bom? E é por isso que vocês, quando vão fazer suco, a mamãe fala assim, faz 2 litros de suco, e não, faz 2 metros cúbicos de suco, tá bom? Então, para a gente medir capacidade, qual a capacidade que existe dentro de um sólido, a gente vai usar a unidade de medida litro, tá bom? Então, vamos lá. Entender como funciona, quais são as relações, como são os nomes. Então, eu tenho o metro cúbico, que é o que nós usamos bastante. Tenho também o centímetro cúbico, nós também já usamos bastante nos exercícios que nós fizemos agora há pouco. Mas além desses dois, nós também temos outros. Milímetro cúbico, decímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico também, tá? Isso quando estamos falando de volume. E quando a gente está falando de capacidade, quais são as unidades de medida que a gente tem? Nós temos o quilolitro, o hectolitro, decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Daqui, os que são muito usados são o litro e o mililitro, o famoso ml. Os outros a gente não usa com frequência, no caso da capacidade. São mais raros de serem usados, mas também existem, tá? Relações entre o volume e a capacidade, então, ó, prestem atenção. Isso aqui nós vamos precisar bastante, então tem que lembrar. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? A caixa d'água da casa de vocês, quando a caixa d'água tem 1000 litros, significa que ela tem de volume 1 metro cúbico, tá? Normalmente, as caixas d'água das casas da gente têm 1000 litros. Então, se vocês algum dia forem em algum depósito e olharem uma caixa d'água, deem uma reparadinha, procurem a de 1000 litros, só para vocês terem ideia de qual o tamanho de um sólido que tem 1 metro cúbico de volume. É grande, tá bom? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico
e dentro de 1 centímetro cúbico de volume, cabe 1 ml, tá bom? Essa relação aqui nós vamos usar muito para fazer a conta, os cálculos. A gente encontra o volume para descobrir quantos litros, quantos ml cabem dentro daquele sólido que a gente acabou de calcular o volume. Então, precisa saber isso aqui de cor, tá bom? Então, vamos lá, ver um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Qual a capacidade de um cubo de 3 centímetros de aresta? Então, eu tenho aqui um cubo. Vamos imaginar que esse cubo seja um jarro, uma jarra de suco, só que num formato exótico, tá? Num formato de cubo. Não é comum, mas pode acontecer. Então, eu quero saber qual é a capacidade, quantos ml ou quantos litros vão caber aqui, sabendo que esse cubo tem 3 centímetros aqui, ó, de aresta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a área da base, que é um quadrado, né? A área do quadrado, vezes a altura. Esse quadrado tem 3 centímetros de aresta. Então, vamos fazer 3 vezes 3, lado vezes lado. E o resultado que der aqui, vamos fazer vezes a altura, que também é 3. Então, em tese, nós teremos que fazer, para encontrar o volume do cubo, a gente vai ter que fazer o valor da aresta ao cubo. Então, se o valor da aresta é 3, a gente vai fazer, para encontrar o volume do cubo, 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao cubo, tá? Quando a gente faz essa conta, a gente descobre que o volume do cubo são 27 centímetros cúbicos. Agora, eu preciso fazer uma regrinha de 3 para descobrir quantos litros, quantos ml vão caber dentro dessa jarra de suco. Diferente. Então, como que eu vou fazer para encontrar, então, a capacidade? O volume eu já encontrei, são 27 centímetros cúbicos. Como que eu vou fazer, então, para encontrar a capacidade? É assim, ó. Eu vou usar aquela relação do slide anterior. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, lembra? Estava escrito lá atrás. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Aí eu vou colocar esse aqui, ó. 27 centímetros cúbicos vai ser igual a quantos ml? Bom, esse tá muito fácil, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 27 centímetros cúbicos vai ser igual a 27 ml, óbvio. Mas eu poderia ter feito aqui a regra de 3. Ter colocado x aqui como se eu não soubesse que valor é, multiplica em cruz e no final a gente encontraria esses mesmos 27 ml. Ô, Pro, mas se tiver assim tão na cara, eu preciso fazer a regra de 3? Não, não precisa. Você só vai fazer a regra de 3 quando você ficar com dúvida. Não conseguiu encontrar o valor, não estava assim tão clara a resposta? Então, faz a continha, tá bom? Faz a regrinha de 3, ok? E o que a gente vai usar para a regra de 3? Sempre aquelas informações do slide anterior. No caso, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e assim por diante. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá bom? Então, nesse exercício aqui que nós queríamos descobrir quantos ml tem, se eu tenho 27 centímetros cúbicos, significa que eu vou ter 27 ml, tá bom? Então, a capacidade desse cubo de 3 centímetros de aresta são 27 ml, ok? Próximo exercício. O hidrômetro da casa de uma família de 5 pessoas registrou em um determinado mês o consumo de 32 metros cúbicos de água.
Qual a quantidade de água consumida em litros? Bom, então vamos lá. Na casa moram 5 pessoas e foi registrado 32 metros cúbicos de água. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, lembram? 32 metros cúbicos, eu vou fazer a regra de 3, é igual a x. Vou fazer a regra de 3 e vou encontrar que dá 32.000 litros. Ô, Pro, mas esse também está muito na cara. 1 metro cúbico é igual a 1.000. 32 metros cúbicos vai ser igual a 32.000. Tudo bem. Então, se para você tá lógico, perfeito. É só colocar o resultado aqui. Cuidado só se não estiver tão lógico assim. Só não pode errar, tá bom? Bom, então eu já sei que essa família gastou 32.000 litros de água. Como eram 5 pessoas, eu vou ter que dividir 32.000 dividido por 5, que dá 6.400 litros de água por pessoa desta família, tá? Então, foram consumidos 32.000 litros de água, sendo que, em média, cada pessoa gastou 6.400 litros, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Próximo exercício. Um bovino de corte ingere uma média mínima de 45 litros de água por dia. Se em uma fazenda tem um confinamento para 2.000 cabeças, qual será o gasto mensal só com água? Então, reparem, cada boizinho bebe 45 litros de água por dia. Nessa fazenda tem 2.000 bois, 2.000 bois ou vacas. Quanto que vai gastar por mês de água? Lembrando que como o exercício não disse que mês nós estamos falando, porque se ele tivesse dito que era no mês de fevereiro, no mês de abril, no mês de novembro, a gente teria que calcular quantos dias tem naquele mês específico. Mas o exercício disse gasto mensal. Quando o exercício não deixa estipulado qual mês que é, a gente usa o mês comercial. O que significa o mês comercial, Pro? O mês comercial é como se fosse uma média do número de dias de cada mês. Então, o mês comercial, as pessoas definiram como sendo 30 dias. Então, quando não diz que mês é, a gente usa sempre 30 dias, tá bom? Ô, Pro, mas vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Todas as vezes que não disser que mês é, a gente usa 30 dias. Tudo bem? Bom, então a gente vai ter que fazer os 45 litros de água que cada um bebe por dia, vezes os 2.000 boizinhos que nós temos, vezes os 30 dias do mês, que dá um total de 2.700.000 litros de água. Então, essa fazenda, ela gasta 2.700.000 litros de água por mês, tá? Se nesta fazenda forem construir 10 reservatórios que sejam suficientes para dar aguinha para os bois durante 5 dias, qual o volume mínimo, em metros cúbicos, que deverá ter cada um dos reservatórios? Então, olha só, ele quer construir reservatórios suficientes para 5 dias e não para 30 dias. Então, a gente vai fazer a mesma conta para descobrir quantos litros que precisa ter nesses reservatórios. No caso aqui, ó, a gente só vai trocar os 30 dias pelos 5 dias, que é o que eles querem ter de reserva. Então, vamos fazer 45, que é o que cada boi bebe de água por dia, vezes 2.000, que são 2.000 boizinhos,
vezes 5, porque são 5 dias que eles querem ter de reserva. Isso dá 450 mil litros. Aí a gente sabe que para cada 1.000 litros desses aqui, eu tenho que ter 1 metro cúbico de volume para conseguir guardar 1.000 litros. Se eu preciso guardar 450 mil litros, então eu vou precisar ter 450 metros cúbicos de reservatório para guardar toda essa água. Mas aí vem um detalhe. Ele não disse que vai construir um reservatório só, porque se fosse um reservatório só, esse reservatório teria que ter 450 metros cúbicos. Ponto, não teria o que fazer. Mas ele diz que quer construir 10 reservatórios, então não é um só. Ele pode dividir todo esse volume em 10 reservatórios diferentes. Então, a gente vai dividir 450 por 10, que vai dar 45 metros cúbicos. Então, cada reservatório vai ter 45 metros cúbicos, tá bom? Próximo exercício. Durante o período de lactação, as vacas bebem em média 4 litros de água por cada litro de leite que elas produzem. Então, vamos lá. Para a vaquinha conseguir produzir 1 litro de leite, ela precisa beber 4 litros de água, tá? Se uma fazenda tiver 50 vacas para lactação, ou seja, 50 vacas dando leitinho, com uma média de 12 litros de leite por dia cada uma dessas vacas, esse fazendeiro, esse dono da fazenda, ele vai precisar de quantos litros de água para servir para essas vaquinhas? Então, olha só, lembrando, as vacas precisam beber 4 litros de água para conseguir produzir 1 litro de leite. Então, cada litro de leite desses 12, elas beberam 4 litros de água. E quantas vaquinhas nós temos na fazenda? 50. Então, eu vou ter que fazer os 4 litros de água que cada uma delas bebe por litro de leite que elas fazem, vezes as 50 vaquinhas que nós temos. Então, vai dar 4 vezes 50 vezes 12, vai dar um total de 2.400 litros de água. Isso significa que o fazendeiro vai precisar de 2.400 litros de água, certo? Bom, então não é difícil, é só prestar atenção no enunciado, tá bom? Não são exercícios difíceis, mas tem que prestar muita atenção no que está escrito no problema, certo? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem atenção no enunciado, que é como a Pro sempre fala. O enunciado é pelo menos 70% da resolução do exercício. Se você não ler direito, não entender o que você está lendo, você não vai conseguir fazer a parte matemática do exercício. Você não vai conseguir fazer a conta, tá bom? Beijos e até a próxima aula.